Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando da partida entre Botafogo e Fortaleza. 2-0 para o Botafogo, 2 gols do Igor Jesus. Botafogo reassume a liderança do Brasileiro, mas o Fortaleza tem um jogo a menos, que é o contra o Internacional lá. E o Fortaleza vencendo reassume a liderança. Quero te convidar a ficar até o final do vídeo, pessoal. No final do vídeo eu vou falar aqui o que eu achei da partida. Então fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou falar aí, vou dar a minha opinião do que eu achei aí sobre o duelo entre Botafogo e Fortaleza. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. A luta pela liderança da Série A do Campeonato Brasileiro não deve ser um fardo para esse Fortaleza, que não entrou na competição com o objetivo principal de ser campeão. Isso não quer dizer que Fortaleza não possa nem deva lutar pelo título. Muito pelo contrário. Fortaleza é segundo colocado, perde para o Botafogo e momentaneamente deixa a ponta da tabela. Do ponto de vista de resultado, o 2-0 para o Botafogo nem é tão decepcionante assim. É um resultado até normal. Fortaleza, que com o Vojvoda nunca venceu o Botafogo, então não dá para dizer que é um resultado trágico, que está tudo errado, decepcionante, para deixar o Fortaleza para baixo, não. Mas talvez o que pegue nesse jogo é que o Fortaleza só deixou para jogar depois que tomou o gol. O segundo gol já é consequência de um time já desarrumado. O Fortaleza, inclusive, pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro se vencer a equipe do Internacional em jogo atrasado. O campeonato não terminou e não terminaria se o Fortaleza tivesse vencido o Botafogo. Acho que não tem nem o que contestar, né? Vitória merecida do Botafogo por 2-0 em cima do Fortaleza no Newton Santos. O Botafogo, para mim, foi melhor no primeiro tempo e no segundo tempo, assim, de forma incontestável. Agora, a gente precisa destacar aqui alguns pontos do Fortaleza. Pochettino não foi bem. Breno Lopes, Lucero e o Moisés também, para mim, tomadas de decisões erradas. Quando tiveram a bola, assim, parece que não conseguiam saber o que fazer com ela, né? Se finalizava, se driblava, se puxava um contra-ataque, se lançava para alguém, então assim, muito mal. Acho que o Vojvoda demorou para fazer as substituições, poderia ter tirado logo no intervalo Pochettino, o Lucero, que não estavam bem. Mas enfim, sem querer, obviamente, tirar o mérito do Botafogo, acho que jogou bola demais. Aquele lançamento do Alexandre Barbosa foi um negócio fora do comum. Igor Jesus jogou bola demais e o Luiz Henrique é um monstro, joga muito bola. Enfim, para mim o melhor do Fortaleza foi o Bruno Pacheco. E agora o time tricolor, para recuperar a liderança, joga contra o Internacional dia 11 lá no Beira-Rio. Se vencer, reassume a ponta da tabela. Olá, amigos da TV Placar, estamos chegando aqui depois de Botafogo 2, Fortaleza 0. Antes do meu comentário aqui na TV Placar, deixe o seu like, hein? Nosso cardápio variado à sua disposição na TV Placar, no YouTube e, claro, não é, você sempre prestigiando a nossa programação, principalmente Opinião Placar, de segunda a sexta, das 11h30 da manhã à 1 da tarde. Valia a liderança, o Fortaleza estava na ponta. Mas agora o Campeonato Brasileiro tem um novo líder que atende pelo nome de Botafogo. Botafogo. O Botafogo, quem diria, hein? Já tinha feito um baita campeonato ano passado, primeiro turno, depois caiu no segundo, é verdade. Mas nesse ano, nesse Campeonato Brasileiro, edição 2024, com uma campanha muito mais consistente. Antes de eu comentar o jogo, só para a gente entender, tá? O Fortaleza tem 48 pontos e o Botafogo agora 50. Na sequência estão empatados com 44 pontos Palmeiras e Flamengo. Ao término dessa rodada, Fortaleza terá um jogo a menos contra o Internacional e o Flamengo ainda também tem um jogo a menos. Então quer dizer, o Fortaleza, se vencer esse jogo contra o Internacional, matemática porquinha aqui, rápida, tá? Ele reassume a liderança, tá? A próxima rodada coloca o Fortaleza visitando o Atlético Paranaense e o Botafogo recebendo o Corinthians, tá? Então, quer dizer, o Fortaleza criou uma gordura aí que mesmo com essa derrota, ele pode ainda voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. É aquilo que a gente fala, só depende dele, tá? Só depende dele. Então vamos esperar para saber como é que termina essa rodada, para ver se Flamengo e Palmeiras encostam no Botafogo e no Fortaleza. Aí tem a sequência, ainda longa sequência para o encerramento do Campeonato Brasileiro. Olha, gente,
Botafogo foi melhor em tudo, né? Mais posse de bola, mais chutes na partida, controlou o jogo, o amor pela bola, né? O amor pela pelota, como diria o Sampaoli. Não gostei da postura do Fortaleza, acho que o Fortaleza poderia ter saído um pouco mais para o jogo, ficou muito à espreita ali, esperando um contragolpe que o Botafogo não deu. Foram raros os momentos que o Fortaleza chegou ali com perigo, não é? E poderia ter tido um pouco mais de arrojo para pelo menos buscar um empate, que já seria um grande resultado, e tomou 2-0. E vamos concordar aqui, você torcedor do Fortaleza, o botafoguense está em êxtase, né? Mas você torcedor do Fortaleza tem que entender, não é, que hoje faltou alguma coisinha para essa equipe do Fortaleza, né? O Fortaleza, inclusive, é o time que menos tem posse de bola no campeonato, né? Gosta de dar a bola para o adversário para fazer essa pressão na marcação, seja na saída de jogo, na marcação alta, ou na defesa esperando para roubar essa bola e fazer o contragolpe, né? E aí, repito, o Botafogo não deu essa oportunidade para a equipe do Fortaleza nesse jogo realizado no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, né? Então faltou para mim isso. E sobrou pro Botafogo, né? Muito empenho, muita inspiração. O tal do Luiz Henrique, convocado pelo Dorival para as eliminatórias, joga muita bola. Bastos e o Alexander Barbosa são excepcionais ali no miolo de zaga. O meio-campo que trabalha muito bem, né? Os laterais que apoiam bastante também. A propósito, o Cuiabano saiu logo no início do jogo, sentiu ali uma contusão muscular. Entrou o Marçal, o John muito bem postado nos lances, né? E aí no segundo tempo ainda colocou Tietê, imagine, Tietê no banco hoje, Tiquinho Soares, né? E quem decidiu mesmo foi o Igor Jesus, não é? Com 2 gols no segundo tempo. Na realidade, 3 gols, né? Porque o primeiro, o Marçal recebe a bola, está impedido, cruza e o Igor Jesus faz 1-0, estava impedido. Mas aí aos 28 o Igor Jesus fez 1-0 e aos 47 fez 2-0. No primeiro, ele recebeu um lançamento do Barbosa, o Cardona ficou ali, vai, não vai na marcação, o Igor Jesus decidiu, não é, na saída do João Ricardo, marcando 1-0 para a equipe do Botafogo. Quando o Cardona imaginou o que eu vou fazer, a bola já estava batendo na rede e o Igor já estava indo para a galera para comemorar. E aí o Igor recebeu a bola do Marlon aos 47, antes o Marlon recebeu um toque do Tiquinho Soares. Olha o Tiquinho Soares, hein? Centroavante, atacante, armando o jogo lá no sistema defensivo. E aí o Igor Jesus avançou, tinha a marcação do Bruno Pacheco, que fez um bom primeiro tempo, e na saída do João Ricardo aumentou 2-0 para a equipe do Botafogo. Bruno Pacheco, inclusive, acho que fez um bom jogo, sim, né? Nesse lance é difícil também ter o Igor Jesus, que está numa fase incrível, mas um jogador que marcou muito bem no primeiro tempo, o Luiz Henrique, e ainda conseguiu encontrar alguns momentos ali para tentar atacar a equipe do Botafogo. No duelo de Vojvoda e Arthur Jorge, do argentino contra o português levou a melhor. Dado curioso, né? O Vojvoda não conseguiu vencer ainda o Botafogo. É o único time, né, que ele não conseguiu vencer até aqui dos times que disputam a série principal do Campeonato Brasileiro. Fortaleza faz uma campanha excepcional, o Botafogo também. Só acho que o Fortaleza precisa mudar um pouquinho a chavinha, sabe? Em alguns momentos ter um pouquinho mais de repertório, e a gente sabe que tem, mas tem que colocar em prática esse repertório, porque contra o Botafogo, isso serve para qualquer time, não é só para o Fortaleza. Não adianta ficar só ali esperando. Vou esperar aqui para tentar encaixar o jogo lá e tal. Não vai. Às vezes pode dar certo, mas na maioria das vezes não dá. Precisa também atacar o Botafogo, né? E isso é um recado para o Corinthians aí, que é o próximo adversário do Botafogo e outros que virão, né? Então, Fortaleza precisa mudar um pouquinho essa chavinha. Mas pera lá, Kessara, desse jeito tá dando certo. Tá dando certo, mas a coisa às vezes começa a ficar manjada, né? Derrota é normal, gente, né? Também não vamos cobrar aqui excessivamente. O Fortaleza que faz uma campanha, repito, excepcional nesse Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para rolar ainda nesse campeonato, para passar debaixo dessa ponte. Principalmente esse jogo a menos que eu já disse aqui no início contra o Internacional. Esse jogo pode devolver o Fortaleza a liderança do campeonato, né? Quando a gente fala, aquele time só depende de si para ser campeão. O Fortaleza só depende dele para ser campeão. Como o Botafogo também só depende dele para ser campeão, tá? O Flamengo teria que esperar o tropeço do Botafogo e do Fortaleza, porque o Flamengo tem 44 pontos,
pode chegar a 47, tem um jogo a menos, pode chegar a 50, mas nesse quesito o Fortaleza ainda tem esse um pontinho que ainda não existe de vantagem, poderá ter esse ponto de vantagem lá na frente no campeonato. É isso aí, Fortaleza dá lugar ao Botafogo na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo legal sim, de estratégia, a do Fortaleza não deu certo e um tal Igor Jesus, com uma noite incrível, fez 3 para valer 2, marca nos 2-0 do Botafogo, novo líder do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Vai vir mais emoção pela frente, hein? E aqui na Placar TV a gente acompanha tudo de perto. Beijo no coração de vocês, torcedores do Fortaleza, do Botafogo, torcedores do Brasil que acompanham a TV Placar. Tchau. Título, né? Obviamente, é uma derrota, mas um jogo a menos, ainda pode se equiparar e continuar nessa luta. Acho que suscita um debate até de trabalhos, né? A gente já falou muito do trabalho do Abel Ferreira no futebol brasileiro, não vive o seu melhor momento, apesar de ser um exímio treinador. Acho que nessa temporada, nesse momento, esses dois trabalhos chamam muita atenção por motivos distintos, assim. Mas são dois treinadores que conhecem suas equipes e que são capazes de extrair o melhor das suas equipes. Eu acho que sim, mas assim, eu respeito muito a longevidade no trabalho de treinador. Então, eu acho que são coisas ainda incomparáveis, né? O Arthur Jorge, você está falando do Arthur Jorge e do Vojvoda, sim. Exato. Eu acho que assim, o Arthur Jorge está fazendo algo muito positivo, muito legal, mas assim, está num começo de trabalho ainda. O que deveria ser um começo de trabalho. É claro que a gente aqui no Brasil já nem considera começo de trabalho. O Vojvoda já é o Ferguson para o Brasil. Exatamente. Para os padrões brasileiros, o Vojvoda é o Ferguson. E assim, ainda que se você considerar que... Ferguson, 26 temporadas. 26 temporadas. Não, e aí... Jamais diremos isso. Não, esquece. Não, mas também... Não precisa. Não precisa Não também, precisa, não até exagero. Não vou gerar polêmica. 26 vezes é uma vitória. Mas, enfim... Porque ali eu acho que também teve muito da permanência, até pelo respeito, pela história figura, e tudo né? mais. Sim. Enfim, mas essa é uma outra discussão. Agora, o Vojvoda, se a gente avaliar aquilo que o Calçado sempre fala, né? Pontos ganhos por dinheiro investido... Nossa. Cara, é o técnico. Aí ele sobra, né? Ele é o treinador. E a administração. Porque Claro, ser treinador dele, barra administração... o Breno Lopes é um jogador que era reserva no Palmeiras. E não era um reserva o número 12, que se entra todo jogo. Ele entrava, um cara que decidiu até a Libertadores, mas ele não era a primeira opção. Ele vai para o Fortaleza, ele é um cara super importante. Então, se você dá um significado diferente ao jogador, ele traz a porta para a equipe também. E vários outros, né? Kusevich, Marinho, Renato Kaiser. Felipe Anderson estava na segunda. Felipe Jonathan estava na segunda divisão. Há uma diferença. São dois trabalhos muito bons e de diferentes naturezas, até pela duração, como o Jean falou. Mas há diferenças interessantes também, porque no Fortaleza hoje, o trabalho ele é muito escorado em cima do Juan Pablo Vojvoda. Sim. Ele é o cara que indica jogador, tudo passa muito por ele. Ele é o scout. O clube meio que entregou, assim, claro que é um trabalho de administração espetacular do Fortaleza, mas hoje o Vojvoda tem a chave. O Arthur Jorge é um pouco ao contrário. O Arthur Jorge, ele é inserido dentro do modelo de trabalho do Botafogo. Ele, por exemplo, não indica jogador. Eu sei de história que o Arthur Jorge queria indicar jogador e o Botafogo falou, não, aqui você é o treinador. Quem indica jogador é o departamento de scout. Então, assim, são modelos diferentes, só que os dois funcionam muito bem. O Fortaleza há mais tempo, o Fortaleza quebrando ainda mais barreiras do que o Botafogo, porque embora o Botafogo há muito tempo não fizesse o que faz hoje, ele é o Botafogo. O Fortaleza nunca fez o que ele está fazendo hoje. Então, são dois trabalhos de um nível muito alto, são dois treinadores muito qualificados, como outros também. Então, acho que a gente está... A abertura das fronteiras para os técnicos de fora aqui, embora muitos tenham vindo e não tenham trabalhado bem, mas os que vieram e conseguem trabalhar bem, elevam o nível como um todo. Então, a gente tem hoje o Abel com um grande trabalho, o Tite fazendo o seu trabalho, o Zubeldia fazendo um grande trabalho, o Vojvoda um ótimo trabalho espetacular, o Arthur Jorge também um ótimo trabalho. O nível melhorou substancialmente. O Milito começou muito bem, agora caiu. E não por acaso a gente tem cada vez mais times trabalhando bem como um todo, mais times fortes e com condição de ganhar título. Sim. Porque até 2, 3 anos a gente restringia o clubinho dos possíveis campeões a Palmeiras, Flamengo e qual dos Atléticos que estivesse mais pronto, Paranaense ou Mineiro. O clube está aberto, não é um clube
que você comanda diariamente, mas é o clubinho dos candidatos ao título. São Paulo foi campeão, Botafogo quase foi, talvez seja esse ano, Fortaleza quase foi ano passado, talvez seja esse ano, o Bahia daqui a pouco vai estar lá, o Cruzeiro talvez daqui a pouco esteja também. Isso é bom. É muito bom. E é curioso que tanto o Vojvoda quanto o Arthur Jorge são técnicos pouco midiáticos e por isso tendem a ser subestimados. Então o Vojvoda, e há quem diga ali que... O Vojvoda menos ainda do que o Arthur. Menos o quê? Menos midiático. Sim, total. Bastidor rápido. Mas eu não consigo... Assim... Bastidor rápido. O Vojvoda está há 4 anos no futebol brasileiro. Há muito tempo... a gente tenta fazer uma entrevista exclusiva com ele. Ele não gosta de falar. Não tem ninguém que faça ele falar, porque é o jeito dele. E tudo certo. Mas ele é muito valorizado, eu acho. Mas digo de explorar a imagem dele. De gostar de falar. É o jeito dele. Mas o que eu digo subestimado é de o trabalho repercutir menos e às vezes, as análises serem até simplistas. Porque eu já vi muito torcedor de outros times falando o Vojvoda tira leite de pedra no Fortaleza por causa dessa diferença de investimentos. Mas não é esse caso também, porque ali há um trabalho também científico, um trabalho de identidade de jogo que faz com que a gente olhe para o elenco do Fortaleza e enxergue muita coerência, enxergue um elenco equilibrado. E esse é um trunfo do Fortaleza. Há times que brigam na parte de cima da tabela que não oferecem o que o elenco do Fortaleza oferece ao Vojvoda, a capacidade de ter 2 jogadores por posição, jogadores ali com características diferentes, o Zé Wellison e Sacha, por exemplo, que são ali os primeiros volantes. São caras que oferecem coisas diferentes. Hoje ele usou o Breno Lopes e o Moisés, e não o Pikachu, mas com o Pikachu o time tem outra característica. Pode ter Tinga ou pode ter Brites. Mas assim, é que talvez o termo leite de pedra seja depreciativo, porque pedra é um pouco demais. Mas, de fato, ele tira mais. Porque se você pegar vários desses jogadores que a gente acabou de citar aqui, são jogadores que em outros clubes, em clubes com mais recursos e tal... ou já tinham vingado num determinado momento. Cara, o Pikachu, eu fico pensando no Pikachu, a quantidade de tempo em que ele entrega, ainda que tenha tido uma saída e a volta e tal, que ele entrega o que entrega no Fortaleza. Mas aí a capacidade do clube enxergar que ali existe um bom jogador que está vivendo um momento de baixa. Então, tudo bem, mas tem muito da capacidade do técnico. E há uma diferença... Exato, e a confiança há uma diferença também de dimensão dos clubes que gera uma diferença de expectativa sobre o jogador. Né? O jogador que, o jogador contratado pelo Palmeiras carrega uma pressão nas costas maior do que o jogador que é contratado pelo Fortaleza. Mérito do Fortaleza, que sabe usar isso para construir um time altamente competitivo e capaz de se colocar bem em todas as competições. Mas há uma diferença também de pressão e expectativa, o que ajuda alguns jogadores que nos maiores clubes do país rendem menos, mas que no Fortaleza rendem bem demais. Né? Mas eu acho que essa pressão, ela é obviamente diferente, mas ela é diferente em relação à expectativa de título, né? Porque a torcida do Fortaleza, ela também é uma torcida que apoia e pressiona. Vojvoda já falou sobre isso. Mas é o seguinte, ela já está acostumada a esse sistema aí, ela sabe como funciona a parada. Sim. Se não é a torcida, ela precisa entender isso. Né? E outra, o Fortaleza, como qualquer clube brasileiro, chega um momento que vai oscilar, que vai pegar uma fase difícil. Isso acontece com todo mundo. Então aí não é se voltar contra o Vojvoda. Assim, o jogador hoje, você fala em Fortaleza, ele quer trabalhar. Claro. Se tiver condições boas para ele achar que a grana vale e tal, às vezes até por menos, mas assim, o Vojvoda tira muito do jogador. Sim. Então, para alguns, talvez seja uma forma de devolver um pouco aquele jogo que ficou perdido num banco de reservas por aí. Isso é muito importante. Tem treinadores que melhoram o jogador. E isso, todo jogador, você sai de um nível e o cara te entrega no outro nível. Quem não quer isso? Claro. Até porque você pode seguir tua vida em outro lugar depois. E mesmo com o elenco sem muita badalação, o Fortaleza tem hoje, por exemplo, o segundo melhor centroavante do país na temporada, que é o Lucero. Só o Pedro joga mais de 9 do que o Lucero em 2024. O ano passado, o Caio Alexandre foi o melhor, o segundo, no máximo, o terceiro melhor meio-campista do país. Sim. Começado por Palmeiras, por Corinthians, preferiu jogar no Bahia, onde ele vem jogando muito bem. Igor Jesus quer se colocar nessa conversa. Daqui a pouco, 13 jogos, marcou 6 gols. A capacidade... Barrou o Tiquinho Soares. Não barrou qualquer um. Então, tivesse chegado antes também no Botafogo, é um cara que poderia
está aí disputando artilharia, porque já é uma boa média de gols e num momento crucial de temporada, fazendo gols decisivos, e hoje realmente 2 gols em cima do Fortaleza, num jogo valendo liderança. Isso aí confirma também a capacidade do Botafogo de ser cirúrgico no mercado e também do Arthur Jorge de saber usar bem esse investimento, porque a gente já viu em outros clubes, o Flamengo do ano passado é um exemplo, técnicos que não conseguiram transformar em uma equipe um ótimo elenco. Sim. E o Arthur Jorge está fazendo isso com o Botafogo, usando bem as peças que a diretoria está fornecendo, e vai ter mais daqui para frente. Pessoal, você que ficou até aqui no final, quero trazer aqui a minha análise da partida de ontem, né? Eu tenho visto aí muitos comentários falando que o Fortaleza jogou para empatar, que o Fortaleza jogou na retranca, que o Fortaleza jogou com medo do Botafogo, que o Vojvoda errou na formação do time. Pessoal, é muito fácil falar depois que acaba, né, pessoal? Essa é a realidade. Eu não critico o Vojvoda, não vou criticar o Vojvoda, porque, pessoal, o Botafogo ele é muito forte dentro de casa, assim como o Fortaleza é. E o Fortaleza está invicto em casa, e nem o Botafogo tem essa invencibilidade que o Fortaleza tem. O Fortaleza está invicto em casa, não perdeu nenhuma. E o Botafogo já perdeu em casa, perdeu para o Bahia, perdeu para o Cruzeiro, mas ainda assim o Botafogo é muito forte em casa. Então, qualquer time que sair com tudo contra o Botafogo pode tomar uma goleada, igual o Flamengo. O Flamengo tomou 4-1 e ficou barato, que era para ser uns 7-8. O que acontece? O empate era um bom resultado para o Fortaleza. Era um bom resultado. O Fortaleza se mantinha na liderança com um jogo a menos. Então o Vojvoda foi jogar ali no erro do Botafogo. Tanto é que o Fortaleza quase abriu o placar num erro do Botafogo, numa furada do Almada, deu um contra-ataque. O Marçal foi tirar de carrinho e errou. E aí o Breno Lopes ia sair cara a cara com o John, mas o John saiu bem e tirou a bola. E ali o Fortaleza poderia fazer 1-0. Então, como eu falei, é fácil falar depois da partida. Então, o Vojvoda ele pode ter errado na escalação. Ali na entrada do Moisés, poderia entrar com o Pikachu. O Pedro Augusto foi muito criticado aí pelos torcedores do Fortaleza após a partida. Então, de jogadores, pode ser que o Vojvoda errou. Agora, na forma de jogar, eu não achei que o Vojvoda errou não, pessoal. Porque enquanto estava 0-0, o Fortaleza estava fazendo uma partida perfeita. Perfeita enquanto estava 0-0. Porque o Fortaleza estava se defendendo bem, o jogo estava bom, o Botafogo saindo para o jogo, a responsabilidade da vitória era do Botafogo por jogar em casa, precisava da vitória para ultrapassar o Fortaleza. Então, na minha opinião, o Fortaleza entrou, como o Vojvoda escalou o time assim, na forma de jogar, de uma forma certa. Tanto é que quando acabou o primeiro tempo, os comentaristas falavam, olha, o Botafogo não consegue furar o bloqueio do Fortaleza, não consegue furar o bloqueio do Fortaleza, então o Fortaleza estava sendo elogiado. Aí no segundo tempo, naquele lançamento do Alexander Barbosa, que encontrou o Igor Jesus, e foi mérito do Botafogo, porque ele dominou no peito bonito, bateu bonito no canto, fez 1-0, e aí aquele negócio. O Fortaleza agora vai ter que sair para o jogo. Aí sai para o jogo, foi 2-0. Se tivesse mais tempo, se o Fortaleza tivesse que sair mais para o jogo, poderia ser mais. Então, enfrentar o Botafogo dentro da casa do Botafogo é difícil, como enfrentar o Fortaleza dentro da casa do Fortaleza é difícil. Fortaleza e Palmeiras, 3-0 para o Fortaleza. Onde que o Palmeiras perde por 2 gols de diferença? Onde que o Palmeiras perde por 3 gols de diferença? E o Fortaleza meteu 3-0 no Palmeiras. Então, é levantar a cabeça agora, é seguir o campeonato. Fortaleza tá na briga pelo título, só depende dele. Vencendo o Internacional, reassume a liderança. Então, não tem o que se lamentar, não tem o que reclamar. Muitas pessoas até me perguntaram ontem no privado, quem você acha que ganha, quem é o favorito? E o que eu falei para eles, eu falo para vocês aqui. O Botafogo era favorito por jogar em casa. Agora que vai vencer,
é outra história. Igual quando jogou Cruzeiro e Fortaleza, eu falei que o Fortaleza poderia ganhar tranquilamente e ganhou. Ontem a mesma coisa, o Fortaleza poderia ganhar tranquilamente, deu o Botafogo como poderia dar Fortaleza. Os times que estão ali em cima, pessoal, principalmente os 4 primeiros, que é Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo, hoje são as 4 melhores equipes do Brasil e qualquer uma das 4 pode ganhar em qualquer lugar. Fortaleza pode ganhar o Palmeiras no Allianz Parque, Palmeiras pode ganhar o Fortaleza no Castelão. Então é jogo de time grande, grandes equipes. O jogo de ontem, o primeiro tempo, para mim foi perfeito. O primeiro tempo do Fortaleza, bloqueou o Botafogo, segurou 0-0. O empate estava sendo bom. Segundo tempo, méritos do Botafogo, fez o gol, golaço do Igor Jesus e vida que segue. Se tivesse um Fortaleza aí, se o jogo fosse um mata-mata, onde o Fortaleza perdesse por 2 gols de diferença lá, no Castelão o Fortaleza poderia reverter tranquilamente, porque tem um grande time, assim como o Botafogo tem. Então, quem achou que seria fácil, o torcedor que achou que ia chegar no Newton Santos, ia ganhar 2-0, 3-0 Fortaleza, não é bem assim não, pessoal. Futebol é dentro de campo, foi o que eu respondi para aqueles que me perguntaram no Instagram. Olha, é jogo duro, são 2 grandes equipes, qualquer um pode ganhar, não tem favorito, e foi o que aconteceu na partida, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo foi um jogaço. Segundo tempo, o Botafogo venceu, méritos do Botafogo e vida que segue. Tá ok, pessoal? Forte abraço a todos.